Livro O que aconteceu da cruz ao trono, de E.W. Kenyon. Capítulo 15. O que a nova criação significou no céu. Se você pudesse visualizar o que aconteceu no dia de Pentecostes nos três mundos, isso desvendaria ao seu coração um dos maiores milagres da história da humanidade. Eu me pergunto que efeito isso teve sobre o Pai e Jesus. O Pai havia sofrido 1000 infernos ao ver o sofrimento de seu filho para tornar esse dia possível. Você pode perguntar, o que aconteceu? Ora, a família de Deus foi instituída, ela passou a existir. Os primeiros filhos nascidos da nova raça de homens passaram a existir naquele cenáculo. Deus havia perdido seu homem no jardim, agora ele o havia encontrado novamente no cenáculo. Deus finalmente era um pai e Jesus era um salvador real. Ele nunca havia sido um salvador antes. Ele tinha sido o Criador, Deus manifestado em carne. Ele foi o grande cumpridor da velha aliança e de tudo o que dizia respeito a ela, bem como o substituto. Durante 3 dias e 3 noites, ele passou pelas agonias da eternidade para redimir o homem e justificar Deus. Ele satisfez as reivindicações da justiça. Assim, Deus Pai teve o direito naquele dia maravilhoso de dar ao homem a sua natureza. Então, aqueles 100 homens e mulheres nasceram na família de Deus. Jesus não apenas se tornou um Salvador, como ele é o nosso Senhor, assentado à destra do Pai, um mediador entre Deus e a humanidade. Não apenas isso, mas quando o homem nasceu de novo na família de Deus, ele se tornou seu intercessor que vive para sempre para orar pela humanidade. Que ministério e encarnação iniciou? Nosso coração mal consegue captar isso. Ele não é apenas o grande intercessor, o chefe da liga de oração de todas as eras e o exemplo para todos os homens que oram, mas também é o seu advogado. Quando surgem os problemas e nós cedemos por um instante ao inimigo, temos um advogado à destra da majestade nas alturas. Ele é o nosso procurador-geral, é o grande mestre, Cristo, o meu Senhor. Mas isso não é tudo. Naquele dia maravilhoso de Pentecostes, ele se tornou o cabeça do corpo. Esse novo templo que seria construído com pedras vivas, esse algo novo e estranho, a nova espécie de homens, o novo tipo de homens semelhantes a Jesus. Ele é o cabeça, ele é o Senhor da igreja, ele é o cuidador, o provedor, o escudo e o protetor. Como o termo cuidador estremeceu meu coração, ele cuida de mim, ele vela sobre mim, ele conhece todos os meus desejos e necessidades, o meu Senhor. Mas o quadro não estaria completo se eu não chamasse sua atenção para o fato de que ele é a garantia, o fiador da nova aliança. Seu trono é a espinha dorsal dessa aliança. Esse trono é a garantia da nova aliança no seu sangue. Que selo tremendo é este sobre o trono? O sangue do Filho de Deus. Agora podemos falar de Deus como nosso Pai. No entanto, Deus sempre foi um Pai. Por toda a eternidade houve um coração de pai ansiando por filhos. Ele levou eras para criar o nosso mundo como um lar para o seu homem. A terra era um ninho de amor do coração de Deus para sua família. Ele levou muitas gerações para guarnecê-la com minerais, metais, gases e óleo para o seu homem desfrutar. Que Deus é este que tem um coração de pai? Temos vislumbres desse grande coração nos 4 evangelhos, mas o desabrochar completo é visto nas epístolas. As palavras não podem descrevê-lo porque vivemos em um mundo dominado pelo conhecimento que vem dos sentidos, cercado de imagens derivadas do conhecimento que vem dos sentidos. Todas as nossas reações passaram pelas concepções resultantes do conhecimento que vem dos sentidos. Que dia celestial deve ter sido aquele no qual a família de Deus passou a existir? Que hinos os anjos devem ter cantado? Que coros devem ter ecoado pelos espaços celestiais naquele dia do nascimento da gloriosa nova criação, o dia em que a nova aliança começou a operar na terra. A aliança foi entre Jesus e o Pai. A igreja é a beneficiária desse maravilhoso documento. Ela provou que o sangue de Cristo havia sido aceito e que o sacrifício foi suficiente. A lei da nova aliança passou a existir e os homens receberam a natureza de Deus. O amor se tornou uma coisa natural. O amor, na verdade, passou a existir de um salto. Não é de admirar que os homens não mais reivindicassem o que era seu, mas tivessem tudo em comum. A velha ordem das coisas morreu quando o véu do templo se rasgou e Deus abandonou o Santo dos Santos terreno e entrou no Santo dos Santos celestial.
O Espírito Santo havia recriado 120 homens e mulheres. Naquele cenáculo, a igreja, o corpo de Cristo, foi formada. Esse corpo é o templo do Espírito Santo. Jerusalém tinha o seu templo, no qual os grandes sacrifícios foram feitos. Naquele tempo havia também tabernáculos onde as pessoas se reuniam em busca de inspiração e comunhão. Nossos corpos são os tabernáculos onde o Espírito nos dá inspiração e comunhão através da palavra. Os anjos tinham um novo ministério. Eles haviam ministrado aos servos de Jeová. Agora eles deviam ministrar aos filhos e filhas de Deus. O estado anterior deles, como mediadores entre Jeová e o homem, havia terminado. Jesus agora era o grande mediador. Todo filho e toda filha de Deus tem o direito legal de entrar no Santo dos Santos. Na época da primeira aliança, somente o sumo sacerdote podia entrar, e somente uma vez por ano. Agora nós, como filhos e filhas, podemos entrar à vontade. Podemos entrar para adorar, para fazer nossas petições, para ter comunhão ou simplesmente para nos reunirmos em amor. O ministério do Espírito Santo foi o primeiro a recriar. Ele dá à luz a filhos e filhas de Deus, traz convicção ao nosso coração, nos mostra o que a vida eterna pode fazer por nós e revela o quanto o Pai Celestial é melhor do que o Jeová da velha aliança. Mostra não somente a enorme diferença entre a vida antiga e a vida em Cristo, como revela as grandes possibilidades que vieram ao homem depois que recebeu a vida eterna. O grande efeito que isso teve sobre os cristãos foi revelado por ele, pois desvendou para o novo homem o que significa andar em amor. O grande efeito que isso teve sobre os cristãos foi revelado por ele, pois desvendou para o novo homem o que significa andar em amor, viver como o Mestre viveu. Ele fez com que aqueles homens soubessem que haviam se tornado participantes da natureza divina. Talvez a maior recompensa que aqueles homens da nova criação poderiam receber fosse o entendimento de que trariam alegria para o grande coração de Pai de Deus. O pai podia sentir o mesmo entusiasmo com seus filhos que um pai terreno sente com sua prole. Que ministério incrível ele teve de nos trazer a consciência do nosso relacionamento e dos nossos privilégios e direitos na família de Deus. Ele agora tem o programa de Deus a ser executado no mundo e deve operar através de uma nova raça de homens. Se Deus disse a Adão para dominar e sujeitar a terra, não para enchê-la, como diz uma antiga versão, que ministério o homem da nova criação tem de sujeitar o egoísmo, a crueldade, a amargura, com amor, paz e alegria? Uma nova espécie de homem e uma nova espécie de amor. Segundo Jesus disse em João 3, 34, 35, novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Uma raça de amor, uma aliança de amor, um comandante de amor, uma família de amor. O tempo da dureza e do egoísmo termina em amor. Estes últimos 25 anos de guerras terríveis cegaram nossa consciência de tal maneira para o certo e o errado, para o amor e a alegria, que mal podemos assimilar essa verdade. Mas o sonho do Pai foi que o amor dominasse e governasse cada um de nós. Há duas forças principais no mundo, o egoísmo e o amor. O egoísmo deu à luz a todas as nossas tristezas, sofrimentos e lágrimas, causou guerras e outras atrocidades das quais os homens participaram. O mundo ainda não conhece um novo tipo de amor, o amor ágape. Poucos o viram em prática e menos ainda desfrutam sua plenitude. Ele elimina completamente o egoísmo. Durante anos eu me perguntei o que era a morte espiritual. Eu sabia que a vida espiritual era a natureza do Pai. Então, a morte espiritual devia ser a natureza de Satanás. Assim, vi que a natureza do Pai é revelada através da nossa conduta e dos nossos atos de amor. Como um flash, pude ver que a natureza de Satanás é o egoísmo. Deus amou de tal maneira que deu. Satanás era tão egoísta que tentou roubar de Deus e da raça humana tudo de valor. O egoísmo era um ladrão que reinou sem rival ao longo das eras. Mas então uma nova força poderosa havia irrompido na dimensão dos sentidos. Essa força poderosa é o amor. Para mais detalhes, leia meu livro The New Kind of Love, um novo tipo de amor. O amor começa em Deus, foi revelado em Cristo e está se tornando operante em nós. O amor sem a habilidade para usá-lo não seria tão bom. Foi por isso que Jesus foi feito sabedoria para nós.
Sabedoria é a habilidade de usar o conhecimento de maneira benéfica. A sabedoria é vista em cada detalhe da criação. Todos os gases, minerais, óleos maravilhosos que estão escondidos na terra e no mar nunca teriam sido descobertos se Deus não tivesse dado à nova criação a sabedoria para descobri-los. O que temos que reconhecer é que é o espírito do homem que é recriado. Esse espírito é o verdadeiro homem e dá luz a toda a capacidade criativa, quer seja no âmbito das invenções, no âmbito literário, artístico ou musical. A capacidade vem da mesma fonte. Diríamos que nasce de um útero, o espírito recriado. Isto não é tudo que nasce da maravilhosa mãe da ciência e das artes, mas o amor e a alegria também são suas criações e o cerne do espírito humano. O espírito do homem natural não pode dar à luz essas coisas. Essa é a razão pela qual as nações que nunca receberam vida eterna são atrasadas, sem capacidade criativa. Elas não têm um novo tipo de amor que nasce do novo tipo de vida que Jesus trouxe ao mundo. Resumo. Agora estamos do outro lado da sua grande obra substitutiva pela nova criação. Estamos olhando para os homens e as mulheres que nasceram do alto. Essas pessoas receberam a vida e a natureza de Deus. E o que está disponível a elas agora? Existem segredos e verdades ocultas que tenham sido escondidos de nós? Que efeito teriam em nossas vidas se tivéssemos consciência deles? Tudo que o Pai fez em Cristo nos pertence, pois nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Temos direito à sabedoria que Jesus usou na sua caminhada terrena. Ele foi feito para nós sabedoria, para nos ensinar a usar a habilidade que nos foi dada, porque todos nós temos recebido da sua plenitude. João 1,16. Agora temos a capacidade de usar essa plenitude para ingressar em todas as riquezas da sua obra consumada. Mas uma das bênçãos mais raras que recebemos foi a de podermos deixar o coração do Pai alegre na nossa caminhada diária.